Olá, o meu nome é Ana. A maior parte de vocês deve lembrar-se de mim devido ao vídeo Yoga durante a gravidez. As posturas que se seguem foram concebidas para serem praticadas a partir das 6 a 8 semanas após o parto. Por isso, é muito bem-vinda para praticar muito depois disso. Mas não comece a praticar antes das 6 semanas após o parto, no mínimo. Depois, volte a usar um cobertor. Dobre-o bem, mais uma vez, cerca de 3 vezes, para que se possa sentar um pouco mais alto. Até 1h e 54 minutos. Tal como no vídeo, cruze as pernas durante a gravidez, de modo que os pés fiquem por baixo dos joelhos e fique na seguinte posição. Coloque os polegares nas axilas e levante-se. Isto cria um grande comprimento entre a cintura pélvica e a caixa torácica. Durante a amamentação, você frequentemente vai ficar curvada, por isso, estique-se e abra-se. Permaneça assim por um momento, depois mova os ombros para trás e entrelace os dedos atrás de si. Abra a cintura escapular, a clavícula, puxe o umbigo para dentro. E este puxar para dentro começa na sínfise. Levante a sínfise, todo o pavimento pélvico sobe. O umbigo entra ligeiramente e alarga as clavículas. De seguida, pressiona os pés no chão, puxa os braços para a direita e abre o peito para a esquerda. Sentirá como os pequenos músculos do peito se expandem. Mantenha o pavimento pélvico ativo. Puxe o seu umbigo para dentro, vire-se para cima e volte para o centro. Altere o entrelaçamento dos dedos de modo que o outro dedo mindinho seja mais baixo e depois vire-se para cima para a direita. Puxar os braços para a esquerda. O peito vira-se para a direita. Ativar novamente a pressão dos pés no chão. Os 2 ossos sentados são igualmente pesados e voltam para trás. Levar as mãos aos joelhos, sentir por um momento. Dann streckt ihr euren linken Arm lang hoch, hakt den Ellbogen am Knie ein. De seguida, estique as 2 pernas para frente, em seguida, coloque a mão na parte de trás do joelho direito. Coloque o pé no chão, entrelace os dedos à sua frente e endireite-se. As axilas estão compridas, os ombros para trás e estica a outra perna para frente. Os 2 pés estão novamente ativos. Depois, estique o braço esquerdo ao comprido e ao alto. Enganche o cotovelo no joelho. Para o fazer, pode levar a mão direita ao chão e esticá-la por cima da perna. Depois, talvez até enganche a axila e volte para trás, de modo a que o antebraço fique na vertical. Coloque a outra mão atrás de si e rode o tronco para cima para mobilizar a caixa torácica e colocar a coluna vertebral numa posição animada, mas também para abrir o peito. Vire a cabeça para trás e, por fim, volte a olhar para frente. As 4 extremidades, as 2 pernas, os pés, as mãos e os braços estão ativos. Volte para o centro e estique a perna para frente. Mudar ativamente de pé. As mãos, o braço e o joelho na canela endireitam-se. Mais uma vez, a parede abdominal é longa. Estique o braço para frente e enganche o cotovelo na parte superior. Desça até que a axila chegue ao joelho. Coloque a outra mão atrás de si e vire-se para cima. Olhe para trás e volte a olhar para frente, depois estique a perna para frente. Und dann entspannt ihr wieder mit der Einatmung. Mit der Ausatmung wieder, drückt die Füße in den Boden, der obere Beckenkamm hebt sich an den... Está deitado com os pés debaixo dos joelhos e os dedos dos pés afastados. Primeiro, encoste os braços ao chão, depois pressione os cotovelos contra o chão, de modo a abrir o peito. De seguida, coloque as costas das mãos junto aos pés. Agora queremos ativar a cintura pélvica e o pavimento pélvico. Isto leva a um ligeiro alongamento para trás. Comece por pressionar os calcanhares contra o chão e sinta como a crista ilíaca superior se eleva em direção ao umbigo. Depois, relaxe-a novamente, inspirando e expirando. Pressione novamente os pés contra o chão, a crista ilíaca superior sobe em direção ao umbigo e relaxa novamente ao inspirar. Se expirar ao contrário for mais natural para si, faça-o ao contrário. Na expiração seguinte, volte a fazer pressão nos pés, no chão. Levante a crista ilíaca superior em direção ao umbigo e, em seguida, levante a pelvis muito ligeiramente do chão. A força vem da parte de trás da perna, volta novamente, relaxa e, com a respiração seguinte, vai um pouco mais longe e tenta sempre reduzir a distância entre a crista ilíaca superior e a caixa torácica, ou seja,
empurra realmente o abdômen em conjunto e depois relaxa novamente. Em seguida, fletir o pé e empurrar os calcanhares para frente ao longo do chão. A segunda perna vem a seguir, feche os pés, puxe as rótulas para cima, para as coxas, e pressione as coxas para baixo. Volte a pressionar os braços contra o chão, abra o peito e estique os braços para frente, ao longo do dedo mindinho, em direção aos pés, e sem levantar a bacia. Mais uma vez, tente mover a crista ilíaca superior em direção às costelas. Mais uma vez, pode ser ligeiramente visível. A bacia vai em direção às costelas. Tente aproximar um pouco mais este espaço e imagine os músculos aproximarem-se. Depois, ponha os pés para cima, vire-se para o lado e suba por um momento. Ihr flext dann die Zehen, streckt euch zurück in Richtung Sitzknochen, in Richtung Fersen. Em seguida, coloque-se numa posição quadrúpede e afasta os dedos. Desloque ligeiramente os joelhos em direção à cintura pélvica e repita o mesmo movimento. Agora é ao contrário. Continue a imaginar que está deitado no chão. A crista ilíaca anterior, ou seja, a crista ilíaca inferior, vai em direção ao umbigo, de modo a esticar a coluna lombar e a aproximar o abdômen e as costas. Uma unidade. Em seguida, flexe os dedos dos pés, esticando-os para trás em direção aos ossos isquiáticos, em direção aos calcanhares. Flexione os dedos dos pés, pressione as mãos no chão e traga os ossos do assento em direção aos calcanhares. Estender os braços um pouco mais para frente, mais uma vez, a crista ilíaca anterior. Suba em direção à caixa torácica, depois leve os braços para a esquerda. Estender o braço direito para frente, dobrar o braço esquerdo e rodar intensamente a caixa torácica. Regressar ao centro. Fazer o mesmo para a direita. Estender o braço esquerdo à frente do braço direito, dobrar e rodar de novo. Visto de lado, utilize a pressão do braço dobrado para entrar na rotação. Regressar ao centro, braços longos, dedos abertos. De novo para frente, levante a crista ilíaca. Stoßt euch nach vorn zu den Händen, macht den Rücken rund und wieder. Volte para o quadrúpede e, a partir daqui, entre nesta posição. Pressione as mãos no chão, empurre os ossos sentados para cima e levante novamente a crista ilíaca frontal em direção à caixa torácica. Levante os ossos sentados e, se possível, estique as pernas de modo a que as rótulas subam até as coxas. Isso permite-lhe voltar a ligar o pavimento pélvico. Mantenha-se assim durante algumas respirações. Depois, olhe para frente, na direção das mãos, e levante os calcanhares bem alto, até sentir que esticar as pernas a faz avançar em direção às mãos. Volte a rodar as costas, levantando a parte da frente da crista ilíaca em direção à caixa torácica. A cabeça vai para dentro e olha para o umbigo. Permaneça aqui, depois olhe novamente para as mãos e traga a mão direita para dentro. Apoie-se no bordo exterior do pé e estique o outro braço para cima e para trás. Faz o outro lado sozinho, volta para trás e relaxa por um momento. Depois, deite-se novamente de costas. Zu einer Einheit. Verbindet. Kommt hoch. Und zurück. Hoch. Dobre as pernas para a direita e entrelace os dedos atrás da cabeça. Não utilize os músculos abdominais rectos, mas sim os laterais, bem como o pavimento pélvico. Inspire, leve a crista ilíaca frontal até as costelas e levante a cabeça. Certifique-se de que o abdômen não salta para fora, mas que volta a ligar o abdômen às costas para formar uma única unidade. Suba e volte, a parede abdominal desce e volta. Repetir 10 vezes. Volte a colocar as mãos e os pés do outro lado. Entrelace os dedos, o outro dedo mindinho por cima e a parede abdominal volta a entrar. Levante a cabeça. Volte e repita 10 vezes. Levantar os pés, soltar as mãos e sentir por um momento. Depois, vire-se para o lado, sente-se, cruze as pernas. Levar as mãos aos joelhos e sentir. 9 horas e 22 minutos. Fim. Der Wand hochgestreckt. Nochmals, die Oberarme in den Boden, Brustkorb öffnen, Arme seitlich ablegen. Und dann könnt ihr hier entspannen. Se puderem tirar um pouco mais de tempo para vocês, gostaria agora de vos mostrar uma última pose. Utilize novamente a parede para esta pose. Aproxime-se muito bem da pelvis e deite-se. Levante as pernas de modo a que a pelvis e os ossos do assento estejam em contato com a parede.
Estique novamente as pernas ao longo da parede e coloque os braços no chão. Abra o peito. Coloque os braços ao lado do corpo e depois relaxe. Tente de novo amolecer a parede abdominal. Tal como se lembra da gravidez, tente relaxar o peso das pernas ao longo da parede em direção ao chão. Os braços da esquerda e da direita ficam pesados. Relaxe em direção ao chão. Tente soltar os olhos atrás das pálpebras. E mesmo que muitos pais recentes acham isso difícil, tente deixar de lado o sentimento de responsabilidade por um momento e tire um tempo para si.